Capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Falar sobre o paralítico de Cafarnaum, né? A cura do paralítico de Cafarnaum. Então, irmãos, em Mateus 4:24 diz que Jesus curava todas as enfermidades e tormentos, né? Então, uma coisa é enfermidade e a outra coisa é tormentos. Creio eu que a enfermidade geralmente é uma doença física e os tormentos são operação de demônios que também são chamados de atormentadores. Aí na sequência ela vai dizer, Mateus vai dizer em 4:24 que Jesus curava 3 tipos de doença, né? Que era os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. Aí já sabe, era um tipo de doença. Endemoniados é uma doença espiritual. Lunáticos, e a palavra lunático tem a ver com a lua, né? Selene é a lua. Então, geralmente diz assim: os antigos acreditavam que a lua ela tem influência, né, no psiquismo das pessoas. Só que eu não acho que eram os antigos não, porque aqui é o Espírito Santo que está falando, nesse caso aqui, que dentre as pessoas que Jesus curava, estavam os lunáticos, e que realmente deve haver mesmo alguma influência da lua sobre algum tipo de pessoa. Só que isso aqui a ciência não sabe, nem nós sabemos. A Bíblia diz coisas que nós não sabemos o que é, a ciência nunca saberá, porque está numa área intangível, né? Não pode ser colocado à prova. E aí eu observo que... E aí tem o paralítico. O paralítico é a doença física. Geralmente se entende assim: é doença espiritual, é doença da alma e doença do corpo, que é paralíticos, é o corpo. Então Mateus organiza todas essas coisas da seguinte maneira: depois de catalogar os 3 tipos de doenças que Jesus curava, ele vai apresentar um exemplo da cura de um endemoniado. Ele vai apresentar o exemplo da cura de endemoniado em Marcos, no capítulo 5, onde ele mostra o endemoniado gadareno. Esse telefone falhou agora, né? Não sei se é a pilha. Vamos ver se ele vai continuar. Então, os evangelistas eles vão mostrar um exemplo específico de como foi que Jesus curou o endemoniado. Aí está nos 3 evangelhos sinóticos, né? Depois ele vai mostrar como foi que Jesus curou um lunático. Só que a gente não sabe se aquilo era lunático mesmo, porque em Mateus 17:15, no Monte da Transfiguração, quando aquele homem, ele chama Jesus, ele diz assim: nos ajuda, porque o meu filho é lunático.
A palavra que está lá, selene, é lunático mesmo. O homem, o pai do menino, diz: o meu filho é lunático. Só que, como é o pai do menino que fala, nós não sabemos se realmente o menino era lunático ou se o pai do menino considerava o menino lunático. Não é o caso do capítulo 4, verso 24, porque no caso aqui de Mateus 4, é o Espírito Santo que diz que Jesus curava lunáticos. Então existe mesmo uma doença chamada de lunático, selene, e até hoje eu nunca vi a ciência não reconhece nem a doença espiritual, nem essa do lunático, né? A psicologia não consegue entrar nessa área também. E aí, eu acredito que Mateus dá um exemplo de como Jesus curou um endemoniado, gadareno. Ele dá um exemplo de como Jesus curou um lunático, ou um supostamente lunático, porque quando Mateus 17 diz que o pai do menino diz: o meu filho é lunático, diz assim, aí Jesus veio e expulsou o demônio. Então, no caso desse menino, seja ele lunático ou não, mas é um demônio. No outro texto, Jesus diz assim: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia dele, e nunca mais volta a entrar nele. Então, se realmente o menino era lunático mesmo, significa então que essa influência da lua, ela tem a ver com espíritos, ou seja, era demônios, né? Porque diz lá que Jesus expulsou o demônio do menino, que o pai achava que era lunático. Mas o que eu quero mostrar é que Mateus, ele mostra especificamente como foi que Jesus curou um lunático. E aqui no caso do paralítico de Cafarnaum, todos os 3 evangelistas sinóticos também, ele descreve como Jesus curou um paralítico, ou seja, a doença do corpo. Aí eu quero me ater mais aqui, fazer algumas considerações sobre como Jesus curou esse paralítico. Que a palavra paralítico é paralítico mesmo, né? É transliterado, no original é paralíticos mesmo. Geralmente, uma pessoa que hoje se chamaria de tetraplégico ou paraplégico, eu acho que é tetraplégico, né? Porque o paralítico, geralmente ele não andava, ele estava paralisado dos membros inferiores. Às vezes a tradução tem alguns textos que diz coxos, né? Tinha coxos, mas eu não sei se a tradução está correta, porque em português, o coxo, ele anda coxeando, a gente chama caxingando aqui no idioma do Acre, né? E aí o que acontece? Mas o paralítico, tudo indica aqui no Novo Testamento que o paralítico era alguém que estava paralisado dos membros inferiores e que não se locomovia. E era uma doença física aqui, né? E aí eu quero destacar, no caso aqui, tomando por base Marcos capítulo 2, como foi que Jesus curou esse paralítico, uma doença física, uma doença do corpo. É possível que se fosse hoje, alguém iria levar ao ortopedista, né? E aí talvez ia fazer alguma cirurgia para que pudesse tentar curar esse paralítico. Mas a Escritura, a palavra de Deus, né? Que Deus revelou como foi que Jesus curou esse paralítico. Tem algumas coisas aqui que eu quero destacar. Esse homem paralítico que morava em Cafarnaum, uma cidade da Galileia, ele foi levado por 4 amigos até onde Jesus estava. Porque Jesus, ele começou morando na cidade de Nazaré, na Galileia, onde ele foi criado. Depois, quando adulto, ele se mudou para Cafarnaum. Eu até já cheguei a pensar que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, mas eu entendi hoje que Jesus nunca teve casa nenhuma, né? Porque a casa de Cafarnaum, onde supostamente a gente pensa que Jesus morava, na verdade quem morava nela era Pedro e André, o irmão dele, né? Que a cura da sogra de Pedro foi nessa casa. Mas Jesus se hospedava lá, parecia até que era a casa de Jesus. E aí, como Jesus estava em casa nesse dia, em Cafarnaum, voltando das suas viagens ali pela Galileia, a multidão se ajuntou em redor daquela casa. E aí 4 amigos, né? Eles levam o paralítico até tentando chegar à presença de Jesus, mas por causa da multidão ele não conseguiu chegar até onde Jesus estava. Aí eles subiram ao telhado e conseguiram baixar o paralítico pelo teto da casa, no leito, até em frente onde Jesus estava.
E aí, quando o paralítico chega diante de Jesus, Jesus fala, a primeira coisa que Jesus fala para ele é: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí eu quero, aqui o texto diz assim: vendo-lhes a fé, então o que aconteceu com aqueles 5 homens, que eram 4 que levavam e o paralítico, quando isso está no plural, né? Vendo-lhes a fé, vendo a fé dos 5, acredito que era a fé dos 5, foi que Jesus falou isso. Então já vemos aqui que um componente que está aqui presente nessa cura, de repente alguém aqui hoje está com alguma doença física, ou até mesmo que não seja física, pode ser espiritual, lunático, a Bíblia está mostrando um dos componentes da cura, que é a fé. E a fé aqui desses homens, ela se traduz naquilo que eles fizeram, quer dizer, eles se esforçaram para levar o paralítico provavelmente estava incentivando também. Então a fé foi demonstrada pelas ações, pelo comportamento, pela conduta. Foi essa fé que Jesus viu. Eu já cheguei a pensar assim: peraí, como é que curar aquele homem? Então, já vemos aqui para nós aqui uma aplicação bem aqui local, contextual, que nós precisamos ter fé. Então, por exemplo, todos vocês que estão aqui hoje, acredito eu, que vocês estão aqui pela fé. Deus pode até assim ver a fé de vocês, porque vocês vieram para o culto. O que moveu vocês a vir para esse culto aqui, provavelmente foi a fé que cada um tem, de que vir para o culto é uma coisa boa, traz benefícios, agrada a Deus, que era mais fácil ficar em casa, talvez assistindo algum programa na televisão, ou fazendo alguma outra coisa, mas o fato de vocês terem deixado tudo e vindo até aqui, isso é fé, é um tipo de fé, e foi o que moveu levar o paralítico até a presença de Jesus. Agora, quando Jesus diz assim para esse homem: os teus pecados estão perdoados, levanta um problema, que o problema é que o homem não foi em busca de Jesus para receber perdão de pecados, ele não foi. Como talvez hoje a maior parte do cego de nascença em João 9, Jesus disse: nem este pecou, nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, nesse caso aí, a cegueira dele não tinha a ver com pecado. No caso de Lázaro também, quando Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, também aquela doença e a morte consequente de Lázaro não tinha a ver com pecado, aparentemente. Só que nesse caso aqui, a doença tinha a ver com pecado. Então, nós temos que ter o equilíbrio e a fé, de reconhecer que algumas doenças são por causa de pecado, e algumas não. Nós não sabemos quais são, E até agora, ultimamente, eu meditando no texto de Tiago, capítulo 5, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja
e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí eu parei e digo, peraí, se houver cometido pecados, então significa que o Espírito Santo, falando por meio de Tiago, ele está dizendo o seguinte, olha, essa doença pode ser por causa de pecado, mas pode não ser. Por isso que ele diz assim, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aí ele diz, confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Aqui Tiago, ele já demonstra a questão da cura pelos presbíteros, através da oração, né? A oração de um justo, a súplica de um justo pode muito ser feita. Então, no caso aqui, Jesus não orou, Jesus não orava para curar, né? Ele dava ordem. Então, vamos aqui, tentando descobrir aqui, como é que nós podemos receber o benefício da cura divina, descobrindo os fatores que são revelados na Escritura para se receber a cura divina. E aí nós já vemos aqui, a fé foi demonstrada pelas ações, aí nós vemos aqui que Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, que a doença daquele homem, aquela paralisia, o paralítico, ela tinha sido causada por pecados da vida dele. E que antes dele receber a cura, ele precisaria receber o perdão dos pecados, daqueles pecados específicos, ele é pecado específico. Eu estou dizendo isso porque não adianta a gente ficar fugindo do texto da Bíblia, porque se a nossa doença foi provocada por pecado nosso, antes de nós sermos curados, nós precisamos resolver o problema do pecado. Porque se nós não resolvermos o problema do pecado, a cura não vai acontecer, já que foi o que causou a doença foi o pecado, que é o caso aqui. E aí, como Jesus disse, filho, os seus pecados estão perdoados, os escribas e fariseus, que eram os mestres de Israel, eles se admiraram, na verdade eles se escandalizaram, eles disseram assim, na verdade eles não disseram, eles só pensaram, quem é que este blasfema? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Aí eu coloco aqui para vocês aqui, irmãos, é só Deus que pode perdoar pecados? E aí tem uma coisa aqui que é muito importante, o que a Bíblia revela, porque a nossa cura depende disso, olha só. Eu sei que aí no mundo, e às vezes até dentro da igreja, quando alguém faz uma ofensa para o outro, que a pessoa que ofendeu vai pedir perdão, olha, eu queria que você me perdoasse, porque eu fiz aquilo com você naquele dia. Aí a pessoa diz assim, eu não sou Deus não, que só Deus é que pode perdoar, né? Aí sai fora. Isso não é verdade. Não é só Deus que pode perdoar não. Então, todo mundo sabe que Deus pode perdoar pecados. Só que Jesus também pode, né? Jesus também pode perdoar pecado, tá claro aí? Ainda tem mais, e aí eu digo, olha, só tem um texto no Novo Testamento que diz que os apóstolos podiam perdoar pecados. Agora você já imaginou isso, irmãos? Porque durante algum tempo eu estudei muito sobre a teologia católica, que tem uma coisa chamada confissão auricular, onde os padres eles ficam naquele cubículo lá, ouvindo a confissão de pecados dos seus fiéis, e eles dizem lá, eu te absolvo, né? E às vezes a gente, protestante, se escandaliza, achando que está errado, mas os apóstolos receberam autoridade para perdoar pecados. Então vamos lá ver esse texto, João, capítulo 20. Olha, João capítulo 20, verso 23, olha o que Jesus diz para os apóstolos. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Rapaz, que texto esse, olha. Quer dizer que os apóstolos receberam a autoridade para perdoar ou para manter pecados da pessoa.
Aí eu pergunto, mas isso que foi dito para os apóstolos, se estende para, vou dizer assim, os ministros da igreja, de maneira geral, ao longo dos 2000 anos de história, os líderes da igreja podiam perdoar pecados? Eu acho que a Igreja Católica entendeu que sim, por isso que os padres declaram absolvição, né? Ou então a manutenção do pecado. Eu acho que é um princípio que a liderança da igreja recebeu autorização para perdoar pecados. Só que isso aqui não pode ser levado à última consequência, porque eu acredito que os seres humanos só podem perdoar pecados se Deus também perdoar, né? Porque se Deus não perdoar, não adianta o ser humano perdoar. Mas eu creio que o ponto-chave onde Satanás pegou muita gente é no seguinte, olha, quando alguém lhe fizer alguma ofensa, e a pessoa chegar para pedir perdão para você, você não pode dizer assim, quem sou eu? Só Deus pode perdoar pecado. Isso aí é um sofisma, né? Isso aí é uma saída pela tangente, né? Porque você pode sim, toda pessoa que lhe ofendeu, você pode perdoar os pecados, se ela se arrepender, né? Eu nunca esqueço, Jesus disse assim, olha, se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes disser, eu me arrependo, tu lhe perdoarás. É forte isso, mas foi Jesus que disse. Então, e eu acredito, eu estava olhando para uma pessoa, não sei por esses dias, mas era assim, num vídeo que eu estava olhando. E aí eu pensei assim, essa pessoa aí, eu não vou, senão vocês vão saber quem é a pessoa, não é ninguém daqui não é nem do Acre, eu vou logo dizer, né? É uma pessoa muito famosa. Mas aí a pessoa sofreu uma injustiça, talvez muito grande por parte de outra pessoa. Aí eu fiquei perguntando assim, será que essa pessoa conseguiu perdoar? Porque às vezes as ofensas que nós recebemos são tão grandes, são tão graves, que humanamente falando é praticamente impossível perdoar. Mas só que Deus condicionou a nossa cura ao perdão. Quer dizer, de repente uma doença que nós não conseguimos ser curados, pode ser que é porque nós não perdoamos alguém. Então nós não podemos ser, vamos dizer assim, quase que eu dizia burro, né? Ou idiota, né? Mas assim, incrédulo, vamos dizer assim, incrédulo, né? Para de dizer assim, rapaz, olha, eu só vou ser curado se eu perdoar essa pessoa. O que essa pessoa me fez foi grave, me feriu profundamente, é inaceitável, mas se eu não perdoar essa pessoa, eu não vou ser curado. Eu acho que foi isso que Deus colocou. Então, nós não temos alternativa, nós temos que perdoar. E aí, eu não sei se esse paralítico aqui, que os pecados que ele precisou que Jesus perdoasse, foi por causa disso, mas o certo é que Jesus perdoou. E como Jesus disse no outro texto que se teu irmão se arrepender, perdoa, Jesus sabia que esse homem aqui provavelmente já tinha se arrependido, né? Porque naturalmente nós não sabemos quantos anos ele passou nessa condição de paralítico, não sabemos, mas deve ter sido muito tempo, né? Muito tempo debaixo de sofrimento, deu tempo para a pessoa se arrepender, pensar na sua situação e de repente resolveu perdoar a quem o feriu. Então, aí eu digo aqui, os fariseus e os escribas disseram, só Deus pode perdoar pecados. Eu digo, não, Deus pode perdoar pecados, Jesus pode perdoar pecados, os líderes da igreja podem perdoar pecados, e a pessoa ofendida pode perdoar o pecado daquele que lhe ofendeu. Então, tem muita gente que pode perdoar pecado, sim. Não vamos acreditar no que o diabo falou. Acontece que quando os fariseus e os escribas censuraram no seu coração a Jesus, dizendo, este blasfema, quem pode perdoar pecado senão Deus? Jesus leu o pensamento deles e falou assim, por que razoais em vossos corações? Aí ele disse esse negócio aqui, olha, qual é mais fácil? Aí, irmãos, aí tem que ter isso aqui, eu acho isso da maior importância, olha só. Jesus disse assim, olha, o que é mais fácil dizer? Ele não disse o que é mais fácil fazer, disse ele. O que é mais fácil dizer? É falar, né? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Aí eu digo, olha, é claro que é mais difícil dizer levanta-te e anda, porque se eu disser para vocês aqui, os pecados de vocês estão perdoados, vocês não têm como provar
que eu estou errado, porque de repente, né? Não, mas não dá para provar. Então, agora se eu disser assim para um paralítico, levanta-te e anda, e se ele não se levantar, eu já saberei que eu não tenho autoridade para mandar o paralítico se levantar. Então, e o que eu penso é que ao longo da história da igreja, grande parte da igreja preferiu adotar a solução mais fácil. Qual é a solução mais fácil? Um evangelho que só diz o seguinte: os teus pecados te são perdoados. Porque é fácil. Por exemplo, eu estou aqui, eu tenho um bocado de gente na minha frente aqui. Eu não sei quem de vocês aí tem os pecados perdoados, eu não sei. Porque não dá para saber. Porque só Deus sabe. Eu só sei que Deus só perdoa mediante arrependimento. Aí vem a questão, né? Que o evangelho, o evangelho do Novo Testamento, o evangelho verdadeiro, que o pessoal fala assim, é amor, mas o evangelho é chamado ao arrependimento. Se nós nos arrependermos do nosso pecado, Deus perdoa. Se não nos arrependermos, não perdoa. A pessoa pode até ficar na igreja, mas não está salva, não está perdoado. Então, irmãos, o que Jesus disse, olha, qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? É mais fácil dizer que os pecados estão perdoados. E eu acredito que foi isso aí que a igreja, nós como igreja, né, ao longo dos anos adotamos. Foi um evangelho que só perdoa pecados. Eu sei que é uma discussão teológica sobre isso, né? A cura divina faz parte do evangelho? Ou o evangelho é só para perdoar os pecados? Eu acredito que a cura divina faz parte do evangelho. Baseado em Isaías 53, a morte de Jesus foi para pegar, ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, e também as nossas doenças e as nossas enfermidades. E por que nem todos são curados? Porque também nem todos são salvos. Agora, eu sei que não é tão simples assim, né? Eu sei que na prática mesmo, a gente vê, às vezes a maioria não é curado, e aí ninguém sabe se a culpa é de quem ora que não tem fé, ou de quem não tem fé quem está recebendo a cura. Tem muitos fatores envolvidos, mas nós não podemos fugir do que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Aí Jesus disse assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aí, Jesus não adotou a solução mais fácil, não. É porque se aquele homem não se levanta curado, Jesus ficava desmoralizado, né? Ele ia ser, tipo assim, um impostor, né? E naturalmente todos nós temos medo disso. Nós temos medo de usar uma palavra de autoridade dessa com medo de não acontecer, mas está aqui no texto. Mas o que eu acho mais assim espetacular, irmãos, é que a Bíblia diz assim, que o homem se levantou, tomou o seu leito e foi embora para casa. Ou seja, o homem foi curado, né? Aí vem, Jesus curava doenças espirituais endemoniados, doenças, vamos dizer, mentais, lunáticos e doenças físicas, paralíticos. Eu acredito que dentro desse paralítico aqui está incluída todas as doenças físicas, doença do corpo, somáticas. E aí eu estou expondo isso aqui para os irmãos, porque de repente pode ter uma pessoa doente que creia nisso aqui que está escrito aí na Bíblia, né? E de repente Jesus queira curar a pessoa, e a pessoa ela vai crer, né? Aí eu digo assim, eu não sou Jesus, né? Eu tenho consciência disso, eu não sou Jesus. Às vezes quando eu vejo uma pessoa assim com deficiência física, andando toda encurvada, eu penso assim, rapaz, se Jesus estivesse aqui é capaz dele curar essa pessoa aí. Mas como eu não sou Jesus, embora seja discípulo dele, mas não é desculpa não, né? Será que é falta de fé? Pode ser. Mas às vezes eu oro pelos enfermos também, né? E eu até me lembro que eu já dei ordem para pessoas em situação precária e aconteceu, mas nem sempre. Mas para nós não ficarmos totalmente na incredulidade e nem dependendo só dos recursos humanos, né? Até esses dias, como eu fiz uma cirurgia do olho direito sobre catarata,
Eu fiquei pensando assim, rapaz, sabe uma coisa? A medicina é uma bênção, a tecnologia é uma bênção. Só que a Bíblia, ela não favorece muito a medicina. Por quê? Creio eu que a medicina do tempo da Bíblia era a medicina mais envolvida com ocultismo, herbalismo, feitiçaria. Mas a medicina de hoje, ela é científica, né? Em grande parte ela é científica, dentro da limitação humana, e Deus usa. Mas nós não podemos perder essa dimensão do Evangelho, que é a cura divina, né? Se o médico disser, você tem 3 meses de vida, eu encontrei agora lá um pastor conversando comigo lá no hospital, ele disse que os médicos tinham dado 3 meses de vida para ele, mas aí ele fez lá na cirurgia e tal, já estava com vários anos, ele não tinha morrido ainda. Então nós não podemos perder a dimensão da fé, da cura divina, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sei que nem sempre Ele quer curar. Eu acredito, tem pessoas assim, Deus sempre quer curar. Eu acho que não. Será que é porque nem todos preencheram as condições? Talvez, né? Um texto muito parecido com esse é o texto do paralítico do tanque de Betesda, muito semelhante a esse. E ali, diante daquela multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, Jesus só curou um. Porque eu não sei. Eu acho que Deus é soberano também, né? Quando Ele quer, Ele escolhe um só. Né? De repente, quem sabe se Ele não escolheu alguém hoje aqui para ser curado, né? Mas nós não podemos perder a nossa fé e procurar preencher as condições aqui, né? Para receber a cura divina. Então, nós vamos orar agora. Mas o menino disse que eu não sei pregar no passo de fé, né? Porque eu me esqueço. Eu digo, meu Deus, passo de fé já é passo de fé. Mas hoje é passo de fé. Então, eu vou pedir que os homens fiquem em pé. E os irmãos que estão do 2º ao 7º passo de fé, vêm à frente. E os que vão começar hoje podem vir também. E nós vamos orar, né, pedindo que se for cura divina, Jesus Cristo é o mesmo, né? Quem sabe Ele hoje não quer curar alguém aqui. E se Ele quer, vamos fazer a nossa parte, que é a súplica de um justo pode muito ter seus efeitos. E eu vou orar para que Ele cure, não só a cura, mas aquele propósito que você trouxe pela fé diante de Deus, nessas 7 quintas-feiras, Ele venha realmente responder. Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, apresentamos a Ti agora, Senhor, estes irmãos que estão aqui, assim como aqueles 4 amigos levaram o paralítico diante do Senhor, e o Senhor reconheceu que foi a fé que moveu aqueles homens àquela ação. Também hoje, Senhor, estamos aqui diante dos irmãos, até amigos, e que vieram aqui hoje, acreditamos, Senhor, que foi a mesma fé, a fé do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor pode, que o Senhor tem a autoridade para perdoar pecados e para curar enfermidades, e que hoje, quem sabe o Senhor vai querer curar alguém aqui, ou quem sabe curar todos, porque muitas vezes a Tua palavra diz, Senhor, todos foram curados. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha curar a enfermidade física como a do paralítico, e que o Senhor venha curar a doença espiritual, tormentos, pessoas que estão sendo atormentadas por demônios, atormentadores. Eu peço que o Senhor venha agora curar essas pessoas, assim como o Senhor curou quando andou na carne.